Tirando a parte de todo esse estereótipo, esse preconceito, a vida em si, fazer os rituais e tudo mais, é tudo igual, eu É, imagino. tudo igual. Independente de onde você tá. Se eu tô no Brasil ou se eu tô no Polo Norte, a religião é a mesma e os rituais são os mesmos. Tá. Vocês rezam Em direção à Meca. em direção a Meca. Sim. Eu sempre quis saber, Sheik, como é que vocês sabem qual que é a direção de Meca? É assim? Minha mãe mandou escrever. Não, na realidade, bom, primeiro, agradeço pelo convite, por nos receberem. Igor, é um prazer estar aqui. Sejam Eu bem-vindos. admiro também bastante o conhecimento de vocês, a cultura, e estar também com a Mariam aqui é muito bom, agradeço bastante. Queria, antes de mais nada, te oferecer esse Alcorão, a tradução do significado do Alcorão em português. Pô, legal. É totalmente português. Esse é a tradução do significado, né? A explicação do Alcorão em português. O Alcorão original, o sagrado, é em árabe. Não pode ser traduzido. Ele pode ser traduzido, não dá para traduzir. Você não Entendo. consegue traduzir perfeitamente. Por quê? O sagrado tem que ser na língua original. Por quê? Porque quando você traduz, a tradução é a interpretação do tradutor. Então, se você tiver 4 tradutores, você vai ter 4 versões diferentes em algum momento. Por quê? Porque cada um traduziu aquilo que ele entendeu e não necessariamente aquilo que está dito. É meio que acontece com a Bíblia, né? Exatamente, a mesma coisa. E por isso que você tem tantas versões da Bíblia em português. Tem sim, é verdade. É a mesma coisa. Mas o original é um só. Na língua que Deus falou. Pô, maneiro. Espero que você aproveite bastante, se beneficie bastante. Conhecimento nunca é demais. Às vezes as pessoas falam, mas eu sou cristão, eu sou agnóstico, eu sou judeu. E qual o problema? E aí, você está adquirindo a tua crença conhecimento. é tão fraca que você não consegue ler um outro livro sobre outra coisa, exato. né? E o Alcorão ele fala sobre as demais religiões. Por exemplo, no Alcorão você vai encontrar a história de Maria, a história de Jesus, o nascimento de Maria, como foi que ela foi concebida, como ela foi prometida para o templo, o que aconteceu, toda a infância dela. Ela foi prometida antes de nascer, Sim. né? Ela foi prometida antes de nascer. E isso está num dos maiores capítulos do Alcorão, que é o capítulo 19, que fala toda essa história, fala a história de Jesus e os milagres que Jesus fez, inclusive antes de nascer. Como ela deu a luz a Jesus, todos esses milagres, toda essa passagem. Então, mostra o quê? Também tem a história de Moisés, do povo de Israel, quando estava à mercê do faraó e foi liberto, a questão do Mar Vermelho. Tem tudo isso Tem o aqui. profeta Mohamed. Pô, que interessante. Muita coisa. O Alcorão ele fala de 3 temas. Eu não esqueci a direção. Eu acho que você está me dibrando. Ele tá vendo onde está a direção para te falar. Estou esperando ver se alguém me vê. Te sopra no ouvido. O que acontece? O Alcorão ele fala sobre 3 temas principais. A história dos povos passados, os bons e os ruins, para que você saiba o que aconteceu com eles, onde eles acertaram, onde eles erraram. E é importante a gente estudar a história, porque quem estuda a história, ele continua um caminho bem-sucedido e evita o caminho mal-sucedido. O segundo tema é sobre a unicidade de Deus, sobre a fé. Né? Como tem que construir a sua fé. E o terceiro, sobre as leis. Isso pode, isso não pode, uma orientação. Então, o Alcorão ele é um código de vida que vai te orientar, é o Waze.
Ele vai te orientar para te chegar. Disso Mas eu eu não entendo, gostei hein? desse caminho. Mas siga, porque você vai chegar no seu destino desejado. Mas eu quero ir outro. Você vai chegar para um outro destino, mesmo que seja confortável. Siga e você vai chegar ao destino desejado. Agora voltando, espero que você faça bom proveito. Obrigado mesmo. Quanto à questão de direção de Meca, hoje você tem aplicativo. Você colocou o aplicativo, ele te mostra a direção. Google Maps te mostra a direção de Meca. Todos os muçulmanos, onde quer que eles estejam, se estiver na Lua, ele tem que se direcionar para Meca. Que é uma forma de organizar os muçulmanos onde quer que eles estejam, para que eles se dirijam a uma direção só. E eles enfoquem a sua fé, a sua concentração numa direção só. E é uma questão de disciplina, de organização. Se eu estou no Brasil, como é que eu faço? Se eu não tenho aplicativo, não tenho nada, como é que eu faço? Eu me direciono ao Oriente, ao nascer do sol. De que lado nasce o sol? E aí eu me direciono que Meca hoje, para o Brasil, ela fica na direção do Oriente. Então eu me direciono ao Oriente, vejo onde é que nasce o sol e aí eu rezo. Entendi. É que eu estava conversando esses dias com um escritor que ele foi cobrir a guerra na Síria e ele acabou preso. Ele foi jornalista lá. Eu Ele é assisti. cristão? A gente assistiu esse episódio. Então, aí ele foi preso e ele tava comentando que dentro da cela as dele... orações, eles faziam juntos. eu e vi ele também. entrou na oração junto e ele sentiu uma energia boa. Isso, E que ele ele falou nunca foi exatamente... discriminado por ser cristão. Eu vi ele Exatamente, falando eu isso. vi. E aí ele fala que nos momentos de rezar, todo mundo virava certinho, mas ali eu imagino que ali tá perto, todo mundo sabe para que lado fica, né? Normalmente, você pergunta, eu não sei, ficou nublado. Eu vou perguntar, estou no hotel, pergunto para a recepção, pergunto de que lado. Às vezes as pessoas, quando você está no Ocidente, no Brasil principalmente, é uma pergunta. Imagine você trabalhar no hotel e aí daqui a pouco venho eu e falo, Igor, por favor, Onde que nasce o sol? de onde nasce o sol? Você olha assim, nunca parei para pensar verdade. nisso na minha vida. O cara ia entrar numa questão existencial, assim, meu Deus, eu não sei responder isso. Exatamente, tipo, que pergunta. É. Podia perguntar coisa mais fácil, tipo, a distância daqui para o Sol. Onde é que é o metrô C, tá ligado? Agora, o que acontece? Eu vejo exatamente onde nasce o Sol, onde se põe o Sol, e aí eu consigo me direcionar. Entendi. Se eu tenho aplicativo, maravilha. Se eu não tenho, aí eu realmente a coisa está difícil, ninguém sabe me responder, eu vou pela probabilidade que eu acho ser, eu rezo. Mesmo que depois eu descubra que era uma outra direção, a minha oração está válida. Por quê? Porque eu me esforcei o máximo para descobrir. Teve a intenção. E intenção, Porque na religião exatamente. fala bastante. As nossas ações são baseadas nas nossas intenções. Então, se você tem intenção de fazer uma coisa boa e você não... se tem intenção de fazer uma coisa boa e você faz a coisa boa, você ganha uma vez, né? Sim. E você tem intenção de fazer uma coisa ruim e você não faz essa coisa ruim, você ganha por não ter feito a coisa ruim. Exatamente. Parece bom. Isso aí é um bom jeito de levar a vida, né? Porque se eu pensei em fazer maldade e não fiz, significa que eu consegui me controlar. Então, eu fiz uma boa ação. Sim. Se eu pensei em fazer uma boa ação, já é uma boa ação. Então, eu já recebo a recompensa por Deus. Às vezes você tem a intenção de fazer uma coisa boa, mas acaba sendo ruim para outra pessoa. Mas mesmo assim você vai ser recompensado porque a Pela sua verdadeira intenção. intenção foi fazer uma coisa boa. Exatamente. Entendi. Entendeu? É. Só você sabe. difícil? Só não, você. não. Na verdade, isso daí parece bem simples e parece um bom jeito de levar a vida, né? É. Pois é. É motivação.